Opa, bom dia a todos, a paz do Senhor. Iniciando mais um devocional. Hoje são dia 5 de maio de 2020, é uma terça-feira e nós estamos prontos para meditar na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar na parábola das 10 virgens, né? Uma parábola muito pregada, muito comentada, cheia de interpretações, né? Cheia de pensamentos a respeito dela, né? Usada muitas vezes como exemplo para a igreja. Mas hoje eu quero trazer assim, uma leitura imparcial, né? A gente vai perceber isso ao longo, né, daquilo que a gente for estudando, porque na verdade aquilo que eu propus para vocês, eu quero trazer para vocês aquilo que a parábola quer ensinar, aquilo que a parábola quer dizer. Não quero trazer linhas de pensamento, não quero trazer escolas de pensamentos. Amém? Então sejam bem-vindos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. A Igreja Hebron também está no YouTube. Se você ainda não é um inscrito, acesse o nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho, que você possa fazer os comentários, curtir, e assim você vai fazer com que as nossas mensagens sejam ouvidas por muito mais pessoas. Sejam bem-vindos todos, um bom dia, a paz do Senhor. Estamos ouvindo Leonardo Gonçalves, novo, glória a Deus. Bom dia ao Ed, a irmã Jucineide, a Su, quem mais está ali? Só dá para ver as fotinhas deles. Deus abençoe, bom dia, sejam bem-vindos. Paloma, né, que eu já vi a Paloma ali também. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na parábola das 10 virgens. Uma parábola maravilhosa, muito usada nas pregações, né? E que tem um ensinamento muito forte para a igreja. E como eu já disse, eu não vou me apegar a linha teológica nenhuma. Eu quero trazer para vocês aquilo que a Bíblia quer dizer, aquilo que Jesus quis contar aos discípulos, tá? Sem que eu traga assim, nenhuma interpretação de escola teológica, tá bom? Esse é o meu compromisso com vocês nessa manhã. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, já pega ela aí para me acompanhar, lá em Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Leonardo Gonçalves, novo. Bom dia, irmã Raimunda, nosso irmão Fernando. Que Deus abençoe ricamente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se você que é um irmão da Igreja Hebron, tá chegando não na live, tá? Tá chegando depois. Eu peço para você vá lá no YouTube, que você assista pelo YouTube, que você curta, que você faça comentário, que você se inscreva no nosso canal, para que você possa impulsionar os nossos ensinos, os nossos estudos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Deus abençoe. É o Rei. Glória a Deus, Jesus está voltando. Nome do Senhor. Glória a Deus. É a vinda do Senhor, né? Cantada pelo Leonardo Gonçalves. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos meditar então? Eu tenho que dar uma acelerada, né, no ensino, porque tem muita coisa para se falar dentro desses 13 versículos. Então vamos ler lá, Mateus 25, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo,
todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviram-se um grito: o noivo chegou, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-vos o vosso azeite, pois a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Porém, vão aos que vendem azeite para comprar para vós. E assim que elas saíram para encontrá-lo, o noivo chegou. Estavam preparadas e entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as demais virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Pai poderoso, santo, eterno Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de meditar nessa parábola tão maravilhosa, tão linda, que fala a respeito de vigilância, que fala a respeito, meu Deus, de estarmos prontos para a vinda do Teu Filho. É isso que a Tua igreja espera, é por isso que sempre nós falamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo da Tua igreja, Pai. Abençoa a nossa manhã, abençoa o nosso dia, que nós possamos ser produtivos nesse dia, Pai. Obrigado pela noite de sono, obrigado por aquele irmão e irmã que ainda mais tarde assistirão essa mensagem. Que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus. Amados, essa mensagem, essa parábola, ela é muito bonita, né? Ela é muito usada em pregações, ela é muito usada como exemplos, né? Mas às vezes a gente vai fazer isso, a gente faz aplicações ou falamos daquilo que a parábola não diz. Então nessa manhã eu quero ficar preso apenas ao contexto, tá? Eu não quero alegorizar, eu não quero trazer significativos, eu não quero significados, perdão. Eu não quero ir para a linha de doutrina nenhuma. Eu quero ficar naquilo que Jesus Cristo estava direcionando, falando aos discípulos, né? Naquele dia ali no Monte das Oliveiras. Então nós sabemos que essa parábola, embora ela seja esse termo de muitos sermões, ela é uma parábola de difícil interpretação, tá? Ela é de difícil interpretação. E muitas pessoas, ao tentarem trazer a interpretação a essa parábola, acabam se equivocando, acabam cometendo erro, acabam falando aquilo que a parábola não quer ensinar, aquilo que Jesus Cristo não quis ensinar. Então o contexto dessa parábola, para a gente lembrar, a gente está aqui no capítulo 25, e esse capítulo 25 está sempre imediatamente ligado ao sermão escatológico que está no capítulo 24, né, onde Jesus vai fazer alguns alertas aos discípulos. Então, o contexto dessa parábola tem que estar ligado a esses alertas. Então, para que eu possa interpretar essa parábola, eu não posso esquecer dos alertas que Jesus diz a respeito desse texto. Então, o contexto desse texto, o contexto dessa parábola está ligado a esses alertas. Quais são os alertas? A vinda repentina de Jesus Cristo, a separação dos justos e dos santos, a vigilância e a obediência. Só para a gente entrar nisso, eu quero colocar vocês lembrarem o que a gente já estudou e o que Jesus está falando. Então lá no versículo 39 fala assim: então, e não deram conta que veio o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Separação. Então, estando dois no campo, um será levado e outro deixado. Separação. Estando duas mulheres para trabalhar no moinho, uma será levada e outra será deixada. Separação entre o justo e o ímpio. Continuando aqui, versículo 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora quando o vosso Senhor vem. Vigilância. Versículo 50. O Senhor daqueles servos virá no dia e na hora que ele não espera, e também na hora que ele não sabe. Vigilância, né? Vinda repentina. Continuando, 25:13. Portanto, vigiai, pois vocês não sabem a hora. Vigilância, esperando que ninguém sabe a hora. Vinda repentina. Versículo 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para acertar conta. Segunda vinda de Jesus, acerto de conta, ajuste, separação de justos e ímpios. Versículo 31.
Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso e vai julgar as nações. Então, não posso fugir disso. São alertas que Jesus está falando a respeito da segunda vinda, a respeito da separação dos justos e dos ímpios e a respeito da obediência e vigilância que os servos do Senhor devem ter. Tá? Então, eu não posso fugir disso. O que Jesus usou em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, para ensinar os discípulos? Alguma coisa que eles conheciam muito bem, porque eles viviam aquilo, era o costume dele. Para a gente não é um costume, a gente nem consegue entender muito bem. Agora eu vou trazer como que funcionava o costume, você vai conseguir entender melhor a parábola. Então a gente tem que entender o seguinte: Jesus estava descrevendo um casamento judaico que era realizado na época de Jesus. Ainda hoje o casamento judaico traz alguns resquícios, né, dessa cerimônia, mas ela era feita naquele tempo desta forma, né? E da forma que eu vou descrever para vocês agora. O noivo, ele vinha acompanhado dos amigos dele, e a gente leu aqui no versículo 31, quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus anjos com ele, tá? Então o noivo, ele vem junto com os seus amigos, com seus familiares. Ele vem tarde da noite, aqui fala à meia-noite, né? Ele vem tarde da noite, e eles iam, né? Aquela comitiva, eles iam até a casa da noiva, né? Que estava esperando a chegada do noivo, junto com as suas damas de honra, né? As madrinhas, digamos assim, embora lá não existia essa figura de madrinha, mas para a gente poder entender, as damas de honra, que são as virgens, né? E elas eram avisadas da vinda. Então, quando o noivo vinha chegando com a comitiva, junto com seus amigos, fazendo festa, alguém gritava, né? Lá vem o noivo, sai ao encontro deles. Então, essas virgens, essas acompanhantes da noiva, saíam a encontrar o noivo, né? E depois elas voltavam, né? Com a aparição do noivo, elas deveriam voltar com o noivo, com as suas lâmpadas, meia-noite, era tarde da noite, o noivo vinha tarde da noite, iluminando o caminho do noivo e daquela comitiva, para que o noivo fosse até a casa da noiva, ali recebesse a noiva e a levasse até a casa dele, e quando chegasse na casa dele, ali eles iam celebrar a núpcias. Então era assim que funcionava um casamento judaico. A gente vai falar um pouco mais a miúde a respeito disso daqui a pouco, tá bom? Então qual que eu falei para vocês que é uma parábola muito usada, mas é uma parábola de difícil interpretação. Por quê? Nós enfrentamos alguns problemas ao interpretarmos essas parábolas. Eu quero mandar um abraço para Debras, tá? Um forte abraço. Obrigado por estar sempre acompanhando a gente. Que Deus abençoe. Quais são as dificuldades da interpretação dessa parábola? Quais são os problemas? É o que eu falei para vocês no início. Quando eu pego esse texto e começo a olhar com a lente daquilo que eu acredito, da escola teológica, eu vou falar aqui sobre pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tá? Eu não vou entrar nos outros detalhes, né, dessas linhas, mas se eu quero olhar como um pré-tribulacionista, eu vou usar figuras e vou tentar encaixar aqui aquilo que eu penso, aquilo que a minha escola de visão pensa. Ou se eu pegar e colocar o óculos, a lente do pós-tribulacionismo, eu vou tentar encaixar aqui aquilo que eu penso, aquilo que a minha escola teológica diz. Na verdade, se eu fizer isso, eu repito, eu já falei no início, eu estarei distorcendo o texto daquilo que Jesus havia falado. Eu estou sendo desonesto com Jesus Cristo, desonesto com o texto e trazendo alguns erros, trazendo algumas complicações. Então a gente vai tentar ser o máximo possível, sabe, não influenciar no texto, trazer apenas a interpretação daquilo que Jesus quis ensinar para os apóstolos naquele dia, né? Eles perguntaram para eles, Senhor, sempre lembrando, a gente está aqui, Mateus 24, 25, é isso. Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda? E qual será quais serão os sinais dos fins dos tempos? Então, é dentro desse contexto. Outro erro é eu tentar alegorizar, né? Eu pegar e tentar, cada elemento da parábola, dar um simbolismo, dar um significado. Isso chama-se alegoria, né? E quando eu faço isso, o que acontece? Eu acabo também distorcendo o ensino daquilo que Jesus
quis trazer nesta parábola. Um ponto é o seguinte, todos concordam, todas as escolas teológicas concordam. Quem que é o noivo nessa parábola? É Jesus Cristo. Né? Lembra que eu falei para vocês sobre os alertas? Da vinda repentina dele, da separação dos justos e dos ímpios, da questão da vigilância e obediência. Todos os versículos que eu falei para vocês, ele está sempre falando disso, da segunda vinda dele. Então aqui ele está falando da segunda vinda dele. O noivo que vem buscar a noiva é Jesus Cristo. Mas aí vem a questão de alguns erros. A quem se aplica essa parábola? Uma escola vai falar, essas 10 virgens são os judeus que ficaram após a grande tribulação. Outras escolas vão falar, essas 10 virgens são os cristãos, são todos os cristãos. Então, a gente não consegue entrar num consenso para falar realmente o que é, quando a gente aplica a nossa visão, a nossa doutrina, aquilo que a gente entende como teologia. Outra coisa, quando isso acontecerá? Né? Tem aquela dúvida. Quando vai acontecer essas coisas? Uns vão falar, vai acontecer durante a tribulação. Outros vão falar, isso vai acontecer logo após o arrebatamento. Então fica uma confusão. Por quê? Porque aqui não tem a noiva, a igreja é a noiva. Onde está a noiva no texto? Não fala da noiva. As virgens não são a noiva, as virgens são 10. Jesus não vai casar com 10, Jesus vai casar com uma. Então fica uma confusão para a gente poder entender aquilo que Jesus está falando. Outro pensamento que as pessoas vão falar, o azeite. O que é o azeite? O azeite é a graça salvadora. O azeite é o Espírito Santo. Então a gente vai tentando alegorizar. O que é o sono? Elas dormiram. O sono é a morte física. O sono é a morte espiritual. Então é muita ideia. O que é a lâmpada? A lâmpada é o coração ardente, né, de um crente fervoroso e temente a Deus. Então a gente vai fugindo do texto, tentando trazer as nossas ideias, as nossas interpretações pessoais. Então a gente tem que ser fiel e justo àquilo que Jesus falou, fiel e justo ao texto. Então o texto está falando sobre esses alertas da vinda repentina de Jesus, da separação dos justos e dos ímpios, da questão da obediência e da vigilância. Não foge disso, é somente isso que a gente tem que entender. Então, para que eu possa entender a parábola, aquilo que Jesus estava falando, eu tenho que entender o casamento judaico, como é que funcionava o casamento judaico. Nós aqui no Brasil, né, aqui no Ocidente, diferente lá dos judeus lá no Oriente, nós damos o maior valor à noiva, né? O casamento vai começar, é a noiva que entra por último, é ela que atrasa. Quando ela entra, todo mundo se levanta para ver a noiva chegar. Mas naquele contexto, a maior importância, a pessoa mais importante do casamento não era a noiva, é o noivo, né? Então a noiva ficava aguardando a vinda do noivo. E como é que funcionava esse casamento? O jovem, às vezes era um casamento arranjado, às vezes eles poderiam até se conhecer, mas o que acontecia? O jovem que ia se casar com a noiva, junto com o pai dele, eles iam até a casa da noiva e ali eles entregavam um dote ao pai da noiva e faziam um contrato. Então na primeira fase era celebrado um contrato. Naquela celebração daquele contrato, eles já eram considerados casados, né? Tinha muito mais valor do que o noivado de hoje. Aquela celebração daquele contrato, quando o pai do noivo, junto com o noivo, entregava o dote ao pai da noiva, a noiva já estava prometida àquele noivo. Agora é uma questão de tempo para que eles concluíssem o casamento, as núpcias, para que eles casassem. Porém, eles não poderiam ainda morar juntos e também eles não poderiam manter relação sexual. Era essa a diferença, né? Eles já eram casados, mas não poderiam manter. Vocês vão lembrar da parábola das 10 dracmas, né? Da dracma perdida, que a mulher tinha ou era uma tiarazinha ou era um colarzinho com as 10 pedrinhas. Aquilo lá eram os dotes que ela tinha recebido no casamento. Então aquilo lá tinha um valor tremendo. Por quê? Se o marido morresse, se ela fosse abandonada, ela tinha condições de sustento. Por isso, quando a mulher perdeu uma dracma, ela procurou muito, porque ela era 10% de toda a riqueza que ela tinha, que estava perdida dentro da casa. E ela precisava daquilo para ter sustento. Naquele tempo eram muitas guerras, os maridos iam para a guerra. No primeiro ano não, né? A lei de Moisés falava que ele tinha que ficar em casa no primeiro ano. Depois do segundo ano ele já poderia ir à guerra, né? Então ela poderia ficar viúva a qualquer momento. Ou até mesmo ser deixada, receber a carta de divórcio. Então com aquelas 10 moedas
ela teria condição de se cuidar, voltar para a casa do pai dela, de ter os sustentos. Então, para a gente poder entender esse contrato, aqui em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, no versículo 18 e 19, vai falar de José e Maria, que também já tinham celebrado um contrato, também já eram casados, mas ainda não tinham finalizado a segunda fase do casamento, onde a noiva ia para a casa do noivo para ali finalizar as núpcias e finalmente serem considerados maridos e mulheres, embora já fossem. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Eu estou lendo Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, primeira fase do casamento. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, está falando de marido, tá vendo? Já eram casados. Era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Esse separar-se no grego é divorciar. Tá? Então você vê a força que tinha esse primeiro contrato. Eles já eram como casados. Tá? Então, o que acontecia após a celebração? O jovem ia lá na casa, ele entregava os dotes, faziam ali uma celebração de um contrato e ele ia ter que depois preparar condições para que ele pudesse sustentar aquela noiva, aí tomá-la como esposa, para que ela pudesse viver com ele. Então ele tinha um prazo de 1 ano a 2 anos para que ele pudesse preparar tudo e depois ele pudesse voltar junto com aquela comitiva de amigos, né, celebrando, cantando, dançando, para ser encontrado com as virgens, as 10 virgens, elas iluminando o caminho, levassem até a casa da noiva, ele tomasse a noiva junto com a família do noiva, voltasse para a casa dele, para que ali eles pudessem celebrar a núpcias, né? Então ele tinha que preparar tudo isso, preparar o sustento para que ele pudesse definitivamente ter aquela noiva como a sua esposa. Olha só o que está escrito em João, no capítulo 14, João 14, de 1 a 3. Não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar o lugar. Ao noivo indo preparar condições para ele poder voltar e buscar a noiva dele para celebrar o casamento. E se eu não for preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim, para onde eu estiver, estejais vós também. Então é esse o simbolismo. Jesus está o tempo todo usando ele, o noivo, que vem buscar a noiva. Então ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e ele disse que ele estava preparando moradas. Na casa do pai dele havia muitas moradas e ele estava preparando um lugar para que a noiva, a igreja, pudesse estar com ele o tempo todo. Então é isso. A igreja, como noiva, aguarda a vinda do noivo. Então a gente vai vendo essa figura, né, das núpcias, do casamento, indo se desenrolando, para que a gente possa compreender a profundidade dessa parábola. É isso que a gente vai caminhando lentamente aqui para vocês entenderem a profundidade da parábola. Não está falando aqui de pós-tribulação, não está falando aqui de pré-tribulação, não está falando de alegoria, está falando da vinda de Jesus para encontrar com a igreja. Está falando de estarmos observantes e alertas para esse dia, quando virá o Senhor buscar a tua igreja, e louvado seja o nome do Senhor. Então a noiva nesse período ela deveria se preparar, ela deveria ficar se arrumando, se adornando, esperando a celebração das núpcias. Então é assim que a igreja tem que estar. Vocês vão lembrar lá no livro de Esther, que quando ela foi preparar para núpcias com o rei Assuero, ela ficou durante um ano e meio, né, esperando ser preparada, né, tomando banhos de óleos, passando creme, né, amaciando o cabelo, a pele, aquela coisa toda que mulher sabe que eu não sei nada disso, para que depois ela pudesse entrar nas núpcias com o rei. Então é toda essa preparação. E o que acontecia naquela época? O noivo, ele ia preparar, né, as condições de voltar para ele finalizar a celebração, e nesse momento ele pegaria um amigo muito íntimo dele
e esse amigo estaria próximo à noiva, preparando a noiva, ensinando a noiva, trazendo informações importantes sobre o noivo, falando para a noiva coisas importantes relativas ao noivo, falando dele para que ela pudesse conhecer mais a miúde aquele noivo que ela ia casar-se, né? Então, esse era o posicionamento, isso era a forma que acontecia nessa celebração. Então, esse amigo da noiva, ele tinha uma obrigação, cuidar da noiva, né? Falar para a noiva a respeito do noivo, preparar a noiva para aquele dia, para aquele encontro. Então, esse era o papel do amigo do noivo. Olha só, aqui falando sobre o amigo do noivo, em João, no capítulo 3, a gente vai ver essa figura do amigo do noivo, né? João capítulo 3, versículo 29, que está escrevendo o apóstolo João, e quem está falando aqui é João Batista, tá bom? Ele fala assim: a noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo, João Batista está falando que ele, João Batista, é o amigo do noivo, que está presente e ouve, alegra-se muito com a voz do noivo, e assim se completa esta minha alegria. Então João Batista está falando assim: eu sou o amigo do noivo, que vim preparar a noiva, que vim trazer orientações e alertas à noiva, para que ela se prepare para o encontro com o noivo. Lembra qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então ele pregava para os judeus daquela época a primeira vinda de Jesus, né? O Messias, que estava encarnado ali, né? E estava cumprindo as profecias. Então ele falava dessa vinda do noivo, falando do noivo, de algumas coisas do noivo. Então a obrigação desse amigo do noivo era falar a respeito do noivo. Para quê? Ele ia falar a respeito do noivo do quê? Para quê? Qual a finalidade? Então ele ia falar sobre a qualidade do noivo, ia falar sobre o caráter do noivo, sobre os desejos do noivo, sobre os gostos do noivo, sobre as manias do noivo, sobre os defeitos do noivo, sobre as qualidades do noivo, sobre os planos do noivo. E conforme ele ia falando isso para a noiva, o que ia acontecendo com a noiva? Ela ia se apaixonando, ela ia se apaixonando cada vez mais por aquele noivo que ela estava aguardando voltar para finalmente celebrar as núpcias, né? Então, cada vez que eu ouvia falar do noivo, da bondade dele, do caráter dele, dos desejos dele, dos sonhos dele, dos projetos dele, das qualidades dele, a noiva cada vez ficaria mais e mais e mais apaixonada. Há 2 semanas atrás eu estava assistindo um documentário sobre a história do Brasil, várias personagens, né? E contou a história do Dom Pedro I, quando ele foi se casar, né? A gente sabe que Dom Pedro I era português, né? Mas ele veio muito criança para o Brasil, junto com o Dom João. E quando Dom João voltou para Portugal, Dom Pedro ficou aqui no Brasil como príncipe regente, né? E chegou na fase de casar, ele tinha que casar, e naquela época o casamento era um casamento arranjado também, né? Então havia uma princesa, né? Na verdade ela era uma arquiduquesa, né? Lá na Áustria, né? Que morava lá em Viena, uma família real, também da família real austríaca, né? Então foi arranjado um casamento entre o príncipe regente do Brasil, né? O príncipe de Portugal, com a princesa da Áustria, né? E essa mulher chamava-se Leopoldina, né? Era uma jovem de 17 anos. E uma comitiva saiu do Brasil e foi até a Áustria, né? Lá em Viena, para poder trazer essa jovem noiva para Dom Pedro I, o príncipe regente, né? O rei do Brasil, né? O imperador do Brasil, o rei do Brasil, para que ele celebrasse o casamento com ela aqui no Rio de Janeiro. E além de vários presentes, que é o dote, né? Que foi levado para o imperador da Áustria, né? Austríaco, também deram para ela uma bandeja de prata que tinha uma fotografia do Dom Pedro. E a história diz que ela olhava para aquela fotografia e falava assim: ai, Pedro, 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 Pedro é o nome dele, eu vou sussurrar, Pedro, Pedro é o nome dele, eu vou gritar, Pedro, Pedro é o nome dele. E ela foi se apaixonando, né, pelo Dom Pedro I. E aí, conforme ela vinha regressando, vindo de viagem, junto com a comitiva, né, para encontrar com o noivo aqui no Brasil e casar,
as pessoas iam falando sobre o Dom Pedro, as características, do que ele gostava, quais que eram o desejo dele, o caráter dele, as manias, o gosto dele. E diz a história que quando ela chegou aqui no Rio de Janeiro para ela aportar, né, ali na Baía de Guanabara, né, para ela encontrar com o amado dela, com o imperador, ela estava totalmente apaixonada, aquela jovem estava totalmente apaixonada. Então esse é o papel, né, do amigo do noivo, preparar a noiva para um encontro com o noivo e fazer com que a noiva fique localmente, totalmente apaixonada pelo noivo. Então o amigo noivo ele tinha essa incumbência. E quem que era esse amigo? O noivo não enviava qualquer amigo. Esse amigo ele tinha que ter muita intimidade com o noivo. Ele tinha que conhecer o noivo intimamente, os gostos, os desejos, as manias, né, desse noivo. Então tinha que ser, não podia ser qualquer coisa, qualquer pessoa. Esse amigo do noivo também tinha que ser uma pessoa de alta confiança. Então não poderia ser qualquer pessoa. E na Bíblia a gente vai ver, né, João aqui, ele está falando que ele é o amigo do noivo, né, que ele estava preparando a noiva para o noivo, que a gente sabe que é Cristo. Mas o Senhor enviou um amigo muito importante para que esse amigo pudesse falar para a noiva a respeito do noivo. Falar para a noiva os gostos do noivo, do que o noivo deseja, do que ele gosta, o que ele quer, como é que ele age, como ele é, a bondade, o amor dele, para que a noiva fique apaixonada. E quem é esse amigo? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o amigo do noivo, que Jesus enviou para cuidar da noiva, para ficar com a noiva, enquanto o noivo prepara todas as coisas para finalizar a celebração desse matrimônio que já iniciou num contrato na primeira fase, quando ele pega ali e inicia a ceia. Esse é o cálice, a nova aliança, faz uma aliança, faz um contrato com a noiva, e ali ele vai enviar o amigo do noivo, o Espírito Santo, para que ele prepare essa noiva para aquele grande dia. Vamos ler lá, João. Tem tanta coisa, irmão, não sei nem quanto tempo, eu vou tentar correr, não quero ser muito prolixo para eu poder concluir tudo hoje, rapidamente, até dentro dessa hora que a gente tem usado de manhã na nossa devocional. É que é muita informação, é muita coisa, e eu quero passar isso para vocês, tá bom? Então, João 14, no versículo 16, 17 e 26, fala assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois Ele habita em vocês e estará em vós para sempre. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então é o trabalho do Espírito Santo, é preparar a noiva para que ela se apaixone pelo noivo. Jesus Cristo prepara a igreja para que ela se apaixone pelo Senhor Jesus, para que aquele grande dia, quando o Senhor voltar, o casamento seja maravilhoso, com uma noiva apaixonada, adornada, preparada, sem rugas, sem manchas e sem máculas, né? Esperando o noivo para aquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é extraordinário, irmão. Que coisa extraordinária, né? Quando a gente começa a olhar a parábola, não com visão de pré-tribulacionismo, não com visão de pós-tribulacionismo, mas aquilo que realmente Jesus queria falar. Então a gente tem essa profundidade desse conhecimento. Outra coisa, quem é também essa noiva? Quem o amigo da noiva? É cada cristão. Cada cristão também é um amigo da noiva. Tem um compromisso de trabalhar com a noiva, ensinar a noiva a ficar cada vez mais apaixonada pelo Senhor. Olha só o apóstolo Paulo falando em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Porque ainda tenho ciúme de vós. Ele está falando da igreja de Corinto. Paulo tem ciúmes da igreja de Corinto. E esse ciúme vem de Deus, pois eu vos prometi em casamento. Então Paulo está falando que a igreja foi prometida em casamento a um único marido, que é Cristo, para apresentar vocês, igreja de Corinto, para apresentar vocês, igreja, a Ele como uma virgem pura. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele também está falando que ele está fazendo o papel do amigo do noivo, preparando a igreja para um único marido, que é Cristo, para que ele apresente
essa igreja pura, virgem, a esse único marido. Que coisa maravilhosa! Então é o papel de cada cristão, cada um de nós somos representados também como amigo do noivo, quando nós trabalhamos e ensinamos a igreja, ensinamos a noiva a cada vez se apaixonar mais e mais por esse noivo. É por isso que em João 15:15 Jesus falou assim: eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigo. Porque essa é a função do amigo, preparar a noiva para o encontro com o noivo. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui eu falei da primeira fase do casamento. E agora a gente vai entrar na segunda fase do casamento. 36 minutos, a hora está passando, eu tenho que correr porque tem muita coisa para falar para vocês. A segunda fase do casamento. As 10 virgens deveriam estar preparadas, elas deveriam estar prontas, aguardando a vinda do noivo. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saem ao encontro do noivo. Então tem que estar preparadas, aguardando a vinda do noivo. Essas lâmpadas elas devem estar cheias de azeite. E também essas virgens têm que ter azeite sobressalente, ainda uma vasilha cheia de azeite, aguardando, reserva, aguardando a vinda do noivo. Versículos 3 e 4. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeites. As prudentes, porém, levaram azeite em vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Então, elas estavam preparadas com as suas lâmpadas acesas, esperando a vinda do noivo. Esse noivo ele viria a um lugar pré-determinado, haveria um local de encontro. Quando viesse aquela comitiva da família do noivo, dos amigos do noivo, para ir até a casa da noiva à noite, né? Isso acontecia à noite. O texto diz à meia-noite, né? Mas era durante a noite que isso acontecia. Por isso que essas virgens elas tinham que ter lâmpadas para iluminar o caminho. Então elas iam nesse ponto de encontro. Quando o noivo ele era de outra cidade, era na entrada da cidade. Quando o noivo era da própria cidade, havia um lugar pré-determinado onde essas virgens estariam aguardando com as suas lâmpadas e quando viesse a comitiva, receber a comitiva e levar até a casa do noivo. E demorando o noivo, começaram a cochilar e a dormir. Então, deveriam ir ao encontro do noivo. E aqui elas começaram a cochilar e dormir porque ele estava demorando. Mas aí depois fala também que elas deveriam ir ao encontro do noivo, quando gritasse: lá vem o noivo, sai ao encontro dele, né? Versículo 6. À meia-noite, porém, ouviram um grito: lá vem o noivo, sai ao encontro dele. Então essas virgens, essas 10 virgens deveriam ir ao encontro da comitiva, onde estava o noivo, os familiares do noivo, os convidados, os amigos, e deveria trazê-los, né, iluminando o caminho, trazer aquela comitiva, iluminando o caminho até que chegassem à casa da noiva. E quando chegasse à casa da noiva, o noivo tomaria a noiva, o noivo levaria a noiva junto com ele, e aquela comitiva agora junto com a família da noiva, os convidados noivos, todos eles iriam para a casa do noivo, para que ali pudessem celebrar o casamento, para que eles pudessem concluir o casamento. Então elas tinham que voltar com o noivo, iluminando o caminho. E elas tinham que ir até a casa do noivo, porque lá que era celebrada as núpcias. Só que para entrar no casamento, como era de noite, tinha que ter tochas acesas. Qualquer pessoa que chegasse à noite na escuridão era considerado penetra, era considerado não convidado, poderia ser considerado até mesmo como ladrão. E por isso que as lâmpadas tinham que estar acesas. Somente as pessoas que tinham as lâmpadas acesas poderiam entrar para a festa, poderiam entrar para a celebração. E assim que todos os convidados entrassem, a porta era fechada. E aqueles que estavam para fora não poderiam mais entrar, a partir do momento que a porta era fechada. Versículo 10. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e a porta fechou. Então, essas 5 virgens imprudentes que não tinham azeite, quando elas saíram para providenciar o azeite, a porta se fechou. Elas não puderam mais entrar para a festa, porque a porta estava fechada. Então elas ficaram para fora. E é por isso que Jesus está falando
dessa observância, dessa vigilância, enquanto nós aguardamos a vinda de Jesus. E essa festa, ela duraria em média de 7 dias, né, mais ou menos, e eles ficavam ali celebrando. Eu fui buscar num livro, abre aí a tua Bíblia, 1 Macabeus, não tem, né? Eu vou buscar no 1 Macabeus, para que a gente possa ler. Aqui a minha Bíblia de Jerusalém. Eu vou ler aqui para vocês a celebração da festa do casamento. Deixa eu abrir aqui que ele é grandona, né? A celebração da festa do casamento. Macabeus, embora ele não seja um livro inspirado, né? Ele é um livro apócrifo, né? Mas ele traz a história naquele período dos 400 anos, aqui é por volta do ano 150 anos antes de Cristo, né? Havia uma família, a família dos Macabeus, e eles guerrearam, né, contra os sírios, né, que estavam tomando conta ali, a família do Antíoco Epifânio. Cada nome difícil, né? Tem que lembrar esses nomes. E aqui relata um momento que eles armaram uma emboscada. Eles viram uma comitiva de casamento vindo e eles armaram uma emboscada. Então eu quero ler para vocês perceberem como que era o casamento naquela época. Passado isso, vieram de dizer a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Jambre celebravam as grandes bodas, né? Os filhos de Jambres iam celebrar o casamento, e falaram isso para Jonatas e para Simão. E traziam de Madabá uma grande pompa à noiva, e era a filha dos primeiros príncipes de Canaã. Lembraram-se então do sangue do seu irmão João, e subiram e foram emboscar por detrás do monte que cobria. Levantando-se os olhos, olharam, e eis que vinha um grande tropel, a grande festa, um grande barulho, uma grande comitiva, e um magnífico aparato. E o noivo, e seus amigos, e seus irmãos, vieram a encontrar com essa comitiva, ao som de tambores, instrumentos de música, uma grande festa, né? O noivo indo encontrar com a noiva. Escoltados de muita gente de armas. Ao mesmo tempo, deram sobre eles e os emboscaram e os mataram, e caíram muitos feridos. E os que tinham escapado depois dos seus despojos. Assim as bodas se transformaram em luto, e os concertos de músico em gritos de lamentação. Então, estava vindo um casamento, e a família dos Judas Macabeus, né, fizeram uma emboscada. Então mostra que o noivo estava vindo numa grande comitiva, com música, com dança, para encontrar com a noiva. Então é esse aspecto que estava acontecendo. Então, após a chegada da comitiva, quando a comitiva chegava e entrava na casa do noivo para finalmente fazer o casamento, ninguém mais poderia entrar. Versículo 11. Depois a porta se fechou, e as outras virgens disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta estava fechada, e ninguém poderia mais entrar. Quem são essas virgens? É Israel? É a igreja? Então, Jesus está falando de vigilância e observância. Então, quem são essas virgens? Essas virgens, amigos, irmãos, amados, simbolizam todos os cristãos. Todos os cristãos. Todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus. Só que ele fala que 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes, mostrando que nem todos aqueles que estão aguardando a vinda do noivo estão realmente aguardando, estão realmente preparados para a vinda do noivo, mostrando que alguns levam essa verdade de qualquer maneira, receberam a iluminação, receberam o evangelho, acreditaram nele, mas levam a vida de qualquer maneira. Então as prudentes, elas tinham uma vida de santidade e de vigilância. As imprudentes levavam uma vida desleixada, levavam uma vida vivendo de qualquer jeito, totalmente despreocupada com a vinda do Senhor.
Então, quem tem carro vai saber disso, o óleo do motor do carro. O que acontece com ele após o uso? Cria impureza, cria sujeira. E ele tem que ser jogado fora, tem que ser substituído. A mulher que faz fritura em casa vai saber o que acontece com o óleo. O óleo da fritura, 2 frituras, na terceira fritura você já tem que jogar fora aquele óleo, porque ele não presta mais. Então assim é o azeite. Eu começo a me contaminar, eu começo a me encher de impurezas. Eu vou vivendo uma vida de desobediência. O que acontece com o azeite? Ele vai se acabando, ele vai perdendo a viscosidade, ele vai perdendo a qualidade, ele vai se tornando um lodo, não presta para nada. Mas nesse caso aqui, nem esse azeite velho, essas virgens imprudentes tinham. Elas tinham apenas a quantidade na lâmpada. Mas o noivo demorou, o que estava na lâmpada foi acabando. E elas não tinham uma botija para encher novamente a lâmpada delas. Por quê? Porque elas estavam levando uma vida de qualquer forma, totalmente displicentes, desobedecendo a palavra, desobedecendo as coisas de Deus, não acreditando na vinda do Senhor, levando uma vida de qualquer jeito. E é por isso que em Provérbios 29:18 fala que não havendo profecia o povo se corrompe. Então o azeite começa a ficar sujo, o azeite começa a se encher de impureza. Então a falta de vigilância simboliza isso. Não ter azeite simboliza a falta de vigilância. E algumas pessoas, lamentavelmente, vivem dessa forma. Mas você vai me perguntar, mas pastor, essas virgens não é noiva? Onde é que está a noiva? Fala do noivo, fala das virgens. O Senhor explicou toda essa comitiva que vem. Mas cadê a noiva? Onde está a noiva? É simples, meu irmão. A noiva ela só se manifesta com a vinda do noivo. Essas 10 virgens faziam parte da igreja. E a igreja, ela é a noiva de Cristo. E não cada crente individualmente. O Esdras não é a noiva de Cristo. Você que está me ouvindo nessa manhã também não é a noiva de Cristo. Mas todos nós juntos, nós somos a noiva de Cristo. Ou seja, quando Jesus volta, o que acontece? Acontece o arrebatamento. Acontece a transformação daqueles que estão vivos, né, que acreditaram no Senhor, são arrebatados junto com os mortos, subindo aos céus. Então é nesse momento, quando o noivo chega, que a noiva se manifesta. Não cada cristão, mas todos como um só, como um corpo, é a noiva de Cristo. Então aí aparece a noiva. É por isso que a noiva não está aqui nessa parábola. Ela só se manifesta a partir do momento que o noivo chega. Aí a noiva se manifesta. É no arrebatamento, quando todos nós estivermos reunidos. Não só nós que estamos vivos, mas aqueles que também já partiram, que terão que ressuscitar, para juntamente conosco que estamos vivos, formos transformados e encontrarmos com eles nas nuvens dos ares para o encontro com o noivo. Aí se completa. Vamos ler de novo aqui o que Paulo fala, né? Então, a noiva de Jesus não são as mulheres. A noiva de Jesus não são só os homens. A noiva de Jesus não são só as crianças. Não são só os velhos. Não são todos. Não é individualmente. É o corpo. Todos formam a noiva. Quando todo o corpo está junto, unido, ligado. Esses são a noiva. Tá? Então a noiva é a igreja e não um crente individualmente falando. 1 de Coríntios, já lemos, vamos ler de novo. Capítulo 2. Porque eu tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus. Pois eu vos prometi, vos, está falando de pluralidade, a igreja não é um só. Eu te prometi, eu vos prometi. Né? Um pronome da terceira pessoa, muitas pessoas, não é a primeira pessoa. Nem a segunda, a terceira pessoa, são muitas pessoas. Eu vos prometi em casamento a um noivo, que é Cristo, para vos apresentar como uma noiva. Todos vocês como uma noiva. Jesus não vai casar com muitas noivas, uma noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4,
versículo 16 e 17. Porque ouvida a voz do arcanjo, lembra do Macabeus que eu li para vocês? Tocando tambor, cantando, vindo com flautas, com dança, com muitos amigos, né, que são os anjos, né, para encontrar com as virgens e elas levarem até a noiva para que o noivo se case com a noiva. Porque ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado. Né, o pessoal fala de uma vinda silenciosa, uma vinda secreta. Estou vendo nada de secreto aqui, né? E os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja, a noiva, todos reunidos. Os cristãos que estiverem vivos, as virgens prudentes, os cristãos que já partiram e estão descansando no Senhor, todos reunidos vão formar a noiva, a igreja, para esse encontro com o noivo. Até mesmo dos Velhos Testamentos, eles ressuscitam junto com a gente. Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40. E todos eles, está falando dos heróis da fé, né? No capítulo 11, os hebreus, os antigos servos do Senhor, os santos que já descansam no Senhor. E todos eles, embora receberam bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito. Então, está falando da igreja e dos judeus do Velho Testamento. Eles esperavam na promessa, mas não receberam, porque Deus tinha prometido algo superior ao nosso respeito. Para que nós, a igreja, sem eles, não fôssemos aperfeiçoados. A igreja será aperfeiçoada junto, os santos do Velho Testamento com os santos do Novo Testamento. Todos juntos, quando o noivo voltar. Todos ressuscitarão os mortos, os que estiverem vivos serão transformados, subirão às nuvens dos céus, onde encontrarão com o noivo, e ali celebrarão as núpcias. Eu não vou ler, já li ontem, não vou ler hoje não, tá? Apocalipse 19. É chegada a boda do Cordeiro. Eis que a noiva está preparada, ataviada, vestida de linho. E essas são as obras dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho 7 minutos para eu fazer 4 aplicações. 5 aplicações. Eu vou tentar fazer 5 aplicações práticas para a gente encerrar. Vocês viram que hoje eu não cumprimentei ninguém, porque eu tive que correr, porque é muito longo esse ensinamento, senão eu não conseguiria concluir. Lições práticas para que a gente possa aplicar na nossa vida. Todas eram virgens. Todas eram virgens. Então, a virgindade simboliza a pureza e simboliza a religiosidade. Mas não basta ser virgem. Tem que ter azeite. Tem que ter prudência. Tem que ter vigilância. Tem que estar preparado e preparada, aguardando a vinda do noivo. Segunda coisa, as aparências enganam. Todas eram virgens. Todas possuíam lâmpadas. Todas saíram ao encontro do noivo. Mas nesse momento, nem todas são iguais. Aí vai acontecer uma diferenciação, que eu e você, pela aparência, pelo aspecto, não podemos discernir, não podemos fazer a separação. Lembra que Jesus falou, deixa o trigo e o joio crescer junto, porque você não sabe o que é o trigo e o que não é o joio. No tempo da colheita, aí o Senhor dá a ordem aos servos, que são os anjos, e eles fazem a separação. Eu não conheço, você não conhece, mas Jesus conhece. Versículo 12 aqui, de Mateus 25. E o noivo, Jesus, respondeu, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Então aquelas que voltaram e bateram a porta, Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Ele responde, eu não conheço vocês. Em verdade, eu não conheço vocês. Terceiro ensinamento, as lâmpadas se apagam. Então a hipocrisia e a forma de ser religioso, isso não vai iluminar o caminho de ninguém. A lâmpada vai se acabar.
vai se apagar. O azeite da lâmpada vai se apagar. Terceira coisa já foi. Quarta coisa. O azeite, ele é pessoal. A salvação, ela é intransferível. O marido não pode salvar a esposa não pode salvar o marido. Os pais não podem salvar os filhos não podem salvar o pai. É intransferível. É pessoal. Então, estando dois homens no campo, um é levado e o outro é deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma é levada e a outra é deixada. Então é intransferível. E o quinto ensinamento, para eu concluir: precisamos de ter prudência e precisamos de ter vigilância. Por quê? Porque nós não sabemos a hora nem o dia que o nosso Senhor vem. Nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas e com as nossas reservas de azeite, porque se o noivo tardar, quando ele chegar, nós temos uma reserva esperando ele, para que a gente possa recebê-lo no meio do caminho, para que nós possamos iluminar o caminho da chegada dele, para que ele possa se encontrar com a noiva. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes quando prega, fala assim: e as imprudentes dormiram? Todas dormiram. As imprudentes dormiram, as sensatas também dormiram. Demorando o noivo, todas começaram, versículo 5, todas começaram a cochilar e dormiram. Todos dormiram. Só que mesmo quando as prudentes dormiram, quando elas ouviram, à meia-noite, porém, ouviram um grito: o noivo chegou, saiam ao encontro dele. Elas estavam preparadas. Elas tinham azeite para continuar a jornada e encontrar com o noivo e iluminar o caminho. Elas tinham prudência, elas tinham vigilância. E isso é o azeite. Qual que é a principal lição desse ensinamento, dessa parábola? Qual que é a principal lição? Vigiai. Vigiai. Então, a gente vai querer alegorizar todas essas coisas e é isso que Jesus está falando. É como acontece num casamento. Somente os convidados que estiverem com suas lâmpadas acesas podem entrar para núpcias. Por isso, vigiem. Vigiem porque vocês não sabem a hora. Versículo 13. Portanto, vigiai, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Que nós estejamos alerta. Eu não tinha preparado, mas eu tenho 2 minutos e eu vou ler um salmo para vocês, para a gente finalizar, tá bom? É um salmo lindo, é um salmo que eu e você deveríamos conhecer de cor e salteado, porque é a igreja falando para o noivo, é a igreja falando para Cristo. Salmo número 45. Meu coração transborda de boas palavras, consagro ao rei que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Aquela noiva apaixonada, né? Porque o Espírito Santo, né? O amigo do noivo preparou a noiva para o encontro do noivo, né? Os pregadores, cada cristão preparou a noiva para o encontro do noivo. E todos eles estão apaixonados. Então ela está falando que a língua dela é como uma pena do escritor. Escreve poesias, a boca dela fala coisas lindas para o noivo. Tu és o mais formoso de todos os homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Prende a tua espada na cintura, ó valente. Na tua glória, majestade. Em tua majestade carrega em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia, da justiça, que da tua destra te ensinaste dessas maravilhas. Tuas flechas são agudas como no coração do inimigo do rei. Os povos são derrotados diante de ti. Então a noiva recebeu tanta informação do amigo do noivo, de quem era o noivo, que ela está falando coisas lindas do noivo, das qualidades dele, da bondade dele, do poder dele, da grandeza dele. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro da equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que o dos teus companheiros. As tuas vestes
tem aroma de mirra, aquele cheiro gostoso do noivo, né? Aroma de mirra, de aloés, de acácia. Olha o noivo chegando, cheiroso, o doce perfume de Cristo, né? Chegando e a noiva falando desse perfume, né? O amigo do noivo fala assim: ele é perfumado, ele é bonito, ele é guerreiro, ele é bondoso, ele é generoso. Olha que coisa maravilhosa. Os instrumentos de corte te alegram. As filhas do rei estão entre as ilustres damas. Aqui são as virgens que estão indo buscar, né, o rei para trazer para a noiva. A rainha está ordenada de Ofir, está do teu lado, né? A noiva preparada. Ouve, olha, filha, inclina os teus ouvidos. Aquece o coração do teu povo, a família do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Honra-o, pois ele é o teu Senhor. A filha de Tiro virá e trazendo presentes. Os ricos entre o povo te pedirão favores. Então está falando do casamento dos presentes, né? A filha do rei está esplêndida, é a noiva, né? Dentro do palácio. As suas vestes estão enfeitadas de ouro. Será conduzida ao rei, investido de cores brilhantes. As virgens, suas companheiras, que seguem, levarão a sua presença. Você vê as 10 virgens, né? Levando a noiva até a presença do rei, a presença do noivo. Serão levadas com alegria, com regozijo. Entrarão no palácio do rei. Teus filhos estarão em lugar dos teus pais. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei com que o teu nome seja lembrado de geração em geração. Assim os povos te louvarão para sempre. Então é a noiva se encontrando com o noivo. Amém? Pai poderoso e santo, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai, por esta parábola tão linda, tão maravilhosa, onde a tua igreja, meu Deus, se encontrará com o teu Filho e celebrará, meu Deus, esse lindo casamento que nós temos aguardado ansiosamente, ó Pai. E nós, como essas virgens prudentes, ó Pai, que não nos falte azeite nas nossas lâmpadas e que também as nossas lâmpadas não se apaguem enquanto nós aguardamos. Podemos até cochilar e dormir enquanto aguardamos, ó Pai, mas que nós não venhamos perder a vigilância, Pai. E é por isso que sempre nós falamos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo. Vem, Senhor, encontra com a tua noiva. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Obrigado por vocês estarem comigo, né, nesses ensinamentos tão maravilhosos. Que nós estejamos vigilantes, aguardando a vinda do nosso Senhor, porque Ele vem, Ele virá. E que esse dia não nos pegue de surpresa, que esse dia não nos pegue desprevenidos. Que cada um possamos estar preparados para encontrar com esse noivo tão maravilhoso, tão lindo, que está vindo ao nosso encontro. Ele vem montado num cavalo branco, ele vem sobre as nuvens dos céus, ele vem saltando pelo monte, e a noiva já está preparada, já está adornada, aguardando a vinda desse noivo, aguardando a vinda desse Deus maravilhoso, porque à meia-noite veio o grito: olha só, o noivo está chegando, o rei, ele está vindo, saí ao encontro dele. Oh, que dia maravilhoso, irmão. Que dia glorioso, onde todos nós estaremos como uma noiva preparada para encontrar o Senhor. Então você e eu somos essas virgens. Prepara a noiva. Fala para a noiva da vinda desse noivo, dos gostos dele, do poder dele, da grandeza dele, da forma que ele é. Fala para todo mundo que você puder falar: olha, ele vem. O noivo é lindo, o noivo é maravilhoso, o noivo é bondoso. Eu nunca vi alguém tão mais maravilhoso, tão mais cheio de graça, tão mais cheio de sabedoria. Ele é poderoso demais, mas ele é humilde, ele é simples de coração. E a noiva vai ficando apaixonada para o encontro com esse noivo. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, irmão. Que coisa linda, que maravilha, né? Então, irmãos, a Bíblia diz aquilo que ela quer dizer. Jesus falou aquilo que ele queria dizer. E a interpretação mais neutra é isso: um casamento onde o noivo vem encontrar com a noiva. E as figuras são essas.
né? Na forma bem simples, bem didática, para que todo mundo possa entender, sem tentar encaixar em interpretações, sem tentar encaixar em pensamentos, sem alegorizar. Vigiai, pois vocês não sabem o dia e nem a hora que o noivo vem. Estamos ouvindo aqui Leonardo Gonçalves, novo. Que Deus abençoe você poderosamente. Você tenha um dia cheio de paz e de bênção. Eu vou ficar um minutinho aqui. Glória a Deus. O rei está chegando. Só alguns minutinhos para eu derrubar a live, tá? Obrigado, Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem aí comigo. Tenha um dia abençoado. Glória a Deus. Se você ouviu no YouTube, dê sua curtida, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal. Glória a Deus. Ele vem.